Muito bem, vamos lá. Revista Espírita, mês de dezembro de 1860. Nós vamos para a sessão, a minha preferida, Conversas Familiares de Além-Túmulo, e vamos aqui na segunda conversa do espírito Baltazar, o espírito gastrônomo. Só para a gente lembrar, quando nós estudamos na Revista Espírita, na edição de novembro de 1860, Kardec trouxe para nós também, nas Conversas Familiares de Além-Túmulo, Baltazar, o espírito gastrônomo. Isso foi uma mensagem na Sociedade em 19 de outubro de 1860. E Kardec traz assim a abertura, só para a gente recapitular. Numa reunião espírita particular, apresentou-se espontaneamente um espírito, sob o nome de Baltazar, e ditou a seguinte frase por meio de batidas: Gosto da boa mesa e das mulheres. Viva o melão e a lagosta, o café e o licor. Foi essa a única frase que veio, olha que interessante, né? Através da tipologia, né? Através das batidas. E Kardec colocou assim na introdução: Pareceu-nos que tais disposições de um habitante do mundo invisível poderiam dar lugar a um estudo sério, do qual poderíamos tirar um ensinamento instrutivo sobre as faculdades e as sensações de certos espíritos. A nosso ver, era um interessante assunto de observação, que se apresentava por si, ou melhor ainda, que talvez tivesse sido enviado pelos espíritos elevados, desejosos de nos fornecer meios para nos instruirmos. Seríamos culpados se não o aproveitássemos. É evidente que essa frase burlesca revela da parte do espírito uma natureza toda especial, cujo estudo pode lançar nova luz sobre o que podemos chamar a fisiologia do mundo espírita. Depois aqui então, Kardec fez a evocação. Algumas pessoas achavam que não seria muito produtivo, e Kardec chama a atenção que ele diz assim: certas pessoas creem que só se pode aprender com os espíritos dos grandes homens. E isso é um erro. Sem dúvida, só os espíritos de escola nos dão lições de alta filosofia teórica. Mas o que não importa menos, é o conhecimento do estado real do mundo invisível. Para estudo de certos espíritos, tomamos, de certo modo, a natureza sobre o fato. É vendo as chagas que podemos encontrar o meio de curá-las. Então depois ele vai trazendo para nós aqui algumas reflexões, faz a evocação de Baltazar, e Baltazar então realmente ele se mostra, né, apesar da brincadeira que ele tinha e tudo mais, ele traz, depois ele acaba incorporando o espírito da reunião e começa a trazer respostas bastante valiosas, né? Principalmente, por exemplo, quando Kardec coloca, né, que se a mesa está vazia, né, porque logo na evocação foi assim, feita a evocação, e a gente lembra que na evocação Kardec faz aí então aquela introdução, pede que a permissão para que os espíritos se manifestem, da mesma forma também a própria proteção para que aquele trabalho se desenvolva com harmonia, com paz, com proveito. E aí então o espírito responde: meus amigos, eis-me aqui ante uma grande mesa, mas infelizmente vazia. E aí Kardec coloca: a mesa está vazia, é verdade, mas quereis dizer-nos de que vos serviria se ela estivesse repleta de alimentos? A resposta: sentiria o seu aroma, como outrora lhe saboreava o gosto. E aí Kardec coloca realmente sobre as sensações e percepções dos espíritos, falando sobre o odor, que acaba sendo tão impactante quanto o próprio som, né? Então por exemplo, aqueles casos de espíritos que se encontram presos, né, a um corpo, por exemplo, em decomposição, o cheiro acaba sendo nauseante. Ambientes em que os espíritos se encontram também são percebidos, né? Então nós vemos algumas vezes colegas afirmando que os espíritos não têm essas mesmas sensações que nós encarnados temos, pelo fato deles não terem o órgão físico para ter essa percepção. E aí então acaba sendo exatamente, né, o que os espíritos percebem, têm essas percepções a partir, né, de outras estruturas, né, do corpo perispiritual,
Assim como visão, audição, paladar, tato, né? Tudo isso acaba tendo esse reflexo. A conversa se desenrolou, trazendo aqui alguns detalhes bem interessantes, né? Mas o espírito continua ainda, né? Falando o desejo que ele tinha e a necessidade. Ele tinha desejo de ter contato, né, com o alimento, com a comida, com um bom prato, né? Mas ele não tinha necessidade, ele reconhecia isso, né? E ele lembrou também que ele não era um espírito glutão, aquele espírito que come desesperadamente como um vício. Ele apenas era um espírito que apreciava o bom prato, né? É diferente. Depois aqui no final, Kardec traz uma resposta, traz uma conclusão. Ele diz assim: este espírito é bem singular, faz parte dessa classe numerosa de seres invisíveis que não se elevaram em coisa alguma acima da condição da humanidade. Só tem de menos o corpo material, mas as ideias são exatamente as mesmas. Este não é um espírito mau. Não tem contra si senão a sensualidade, que é ao mesmo tempo para ele um suplício e um gozo. Como espírito, não é, pois, muito infeliz. É até feliz, a seu modo. Mas Deus sabe o que o espera numa nova existência. Mas Deus sabe o que o espera numa nova existência. Uma interjeição que Kardec coloca, né? Um triste retorno poderá fazê-lo refletir e desenvolver o senso moral, ainda abafado pela preponderância dos sentidos. Então esse foi Baltazar. E aí Kardec, então, depois, aqui, agora no mês de dezembro, ele traz para nós uma segunda conversa. Vamos a ele, então. Um dos nossos assinantes, ao ler na Revista Espírita do mês de novembro a evocação do espírito que se deu a conhecer pelo nome de Baltazar, julgou reconhecer um homem que havia conhecido pessoalmente, cuja vida e caráter coincidiam perfeitamente com todos os detalhes relatados, até porque também ele trouxe detalhes pessoais, dizendo que ele era filho de gastrônomo e neto de gastrônomo, e que ele havia desencarnado por volta de 20 anos, 20 anos atrás ele tinha desencarnado, e estava ali por volta de 80 anos de idade. Ele trabalhava como se fosse um cobrador de impostos. Então todos esses detalhes começaram então a desenhar o perfil dele, que acabou depois, como nós vimos aqui, sendo reconhecido por alguém, que via ali alguém das suas relações que se encaixava naquelas condições. Não duvidava que fosse o mesmo que se tinha manifestado sob um nome de fantasia e pediu-nos que nos certificássemos em nova evocação. Segundo ele, Baltazar não era outro senão o Sr. G. de la R., conhecido por suas excentricidades, sua fortuna e seu pendor gastronômico. Feita a evocação. Ah, eis-me aqui, mas nunca tendes algo a me oferecer. Decididamente não sois amáveis. Né? Então, assim, a gente vê que o espírito, ele é um espírito espirituoso, né? Ele tinha ali um detalhe na sua forma de falar, né? Na sua forma de se relacionar, que era bem peculiar. Quereis dizer o que vos poderíamos oferecer para vos agradáveis? Ah, pouca coisa. Um chazinho, um jantarzinho muito fino. Eu gostaria mais disso. E essas senhoras, sem contar os senhores aqui presentes, não o poriam de lado, à vez de concordar. Imagino, né, o riso que deve ter provocado neles, né? O bom humor desse espírito, né? Conhecestes um certo senhor G. de la R? Creio que sois curioso. Não, não se trata de curiosidade. Dizei por obséquio se o conhecestes. Então quereis descobrir o meu incógnito. Portanto, sois o Sr. G. de la R? Ai, sim, e sem almoço. Não fomos nós que descobrimos vosso incógnito. Foi um dos vossos amigos aqui presente que vos reconheceu. É um falador. Deveria ter ficado calado. Em que isso vos pode aborrecer? Em nada, mas eu preferia não ter sido reconhecido imediatamente. Tanto faz. Não esconderei meus gostos por isso.
Se conhecesseis os jantares que eu dava, convirias francamente que eram bons e tinham um valor que hoje não mais se aprecia. Não os conhecia. Mas falemos mais seriamente, por favor, pondo de lado os jantares e ceias que nada nos ensinam. Nosso objetivo é de nos instruirmos, razão por que vos pedimos dizer qual o sentimento que vos levou, no dia de vossa festa de formatura como advogado, a fazer jantar vossos confrades numa sala decorada em câmara mortuária. Olha que interessante, né? Na formatura do curso de Direito, fez o jantar numa sala, numa câmara mortuária. Não desvendais, no meio de todas as minhas excentricidades de caráter, um fundo de tristeza causado pelos erros da sociedade, sobretudo pelo orgulho daquela que eu frequentava e da qual fazia parte pelo nascimento e pela fortuna? Eu buscava atordoar o coração por meio de todas as loucuras imagináveis, e por isso me chamavam louco, extravagante. Pouco importava. Saindo desses jantares tão elogiados por sua originalidade, eu me apressava a praticar uma boa ação que ignoravam. Mas para mim era indiferente. Meu coração ficava satisfeito e os homens também. Eles riam de mim enquanto eu me divertia com eles. Que não direis dessa ceia em que cada conviva tinha seu caixão atrás de si? Seus tristes semblantes me divertiam muito. Como vedes, era a loucura aparente, unida à tristeza do coração. Aqui a gente vai lembrar, ontem, quando nós estudamos no livro Na Era do Espírito, aquela mensagem de Emmanuel que falava dos quase mortos. E desses quase mortos nós tínhamos aquelas diversas características que Emmanuel trouxe, quando ele falava de pessoas, muitas vezes paralisadas, por situações, por tristezas, por frustrações, por raiva, então eles deixavam de viver a vida como uma oportunidade reencarnatória de crescimento e passavam a se fechar dentro de suas dores, dentro de suas angústias. Aqui, como nós vemos nesse espírito, ele poderia se encaixar nessa condição de quase morto, porque quando encarnado, embora tivesse fortuna, tivesse ali as suas excentricidades no meio do círculo social onde ele vivia, ele era alguém que simplesmente se enclausurava dentro da sua própria tristeza. E essa excentricidade nada mais era do que um grito, dizendo que ele queria mais da vida do que aquilo que a vida oferecia. E que o ambiente, que era um ambiente tão luxuoso, um ambiente com tantas riquezas, daí que a gente lembra da prova da riqueza, como ela é difícil, porque ela vai oferecendo ao espírito então as facilidades. E conforme, dependendo do que ele traz em seu coração, essa riqueza permite que essas excentricidades se manifestem. E daí então a gente vai ver um espírito que tinha todos esses recursos, mas vivia de uma forma fútil, improdutiva, embora, como ele colocou aqui, sempre que ele praticava esses jantares, quando ele dava esses jantares, eu me apressava a praticar uma boa ação que ignoravam. Aí então a gente vai fazer o óbolo da viúva, juntando então essa mensagem de Emmanuel de quase morto e o óbolo da viúva, porque você fazer um gesto de caridade, estando no meio da fortuna, depois de gastar outra fortuna para poder praticar essas excentricidades, significa que você dá aquilo que sobra. Então a gente vê que essa caridade que ele praticava, lembrando que, como Chico dizia, que quando você faz o bem, esse bem se torna seu advogado onde quer que você esteja, esse advogado podia fazer muita coisa por ele, porque eram gestos de caridade que, sem dúvida nenhuma, como a gente lembra, estudando caridade, a gente vai lembrar que, independente da motivação que você tem para fazer aquele ato de caridade, para você pode significar muito pouco em termos de retorno espiritual, retorno moral, refletindo o seu crescimento. Mas para aquele que recebe tem significação. Então, mesmo que você não seja reconhecido essencialmente pelo ato que você praticou, por exemplo, o reconhecimento, as preces, o agradecimento daquele que recebeu,
vai se reverter em seu favor, ou seja, será uma intercessão a seu favor, já que você por si próprio, nesse caso ele por si próprio, não pôde crescer pelo esforço que poderia ter feito, muito mais do que poderia ter feito. Né? Então aqui a gente vai vendo o que é o ambiente de riqueza, quando a gente imagina que é o melhor ambiente para se viver. Aqui ele vai colocar então: eu buscava atordoar o coração por meio de todas as loucuras imagináveis. Por isso me chamavam de louco e extravagante. E aí Kardec lembrou que depois então ele voltaria, sabe-se lá como, com experiências que despertassem, né, a sua consciência. Avançando um pouco mais, Kardec pergunta: qual a vossa opinião atual sobre a divindade? Não esperei perder o corpo para acreditar em Deus. Ocorre apenas que esse corpo, que tanto amei, materializou meu espírito a tal ponto que lhe será preciso bastante tempo para quebrar todos os laços terrenos das paixões que o prendiam à terra. Então a gente vê realmente, né, quando Kardec coloca, bom dia Marion, quando Kardec coloca que ele não era um espírito mau, mas apenas um espírito que estava influenciado pelas ideias terrenas, né, mostra exatamente isso. Né? Então ele manifestava ali a sua crença em Deus, né, embora, né, a vida material fosse para ele muito mais concreta do que a sua crença em Deus. Para concluir aqui então, deixa eu ver aqui, tá. Observação. Vê-se que podemos tirar de um assunto aparentemente frívolo muitos ensinamentos úteis. Não haverá algo de eminentemente instrutivo nesse espírito que, conservando no além-túmulo os instintos corporais, reconhece que o abuso das paixões, de certo modo, materializou, entre aspas, o seu espírito? Né? Então aqui Kardec, claro, né, não publicou, né, a conclusão e talvez nem alguma coisa a mais que tenha se desenvolvido, mas já trouxe para nós, né, algo bastante interessante, que quando a gente fala sobre... geralmente a gente faz uma classificação entre espíritos superiores, espíritos medianos e espíritos inferiores. E quando nós falamos em espíritos inferiores, a primeira ideia que vem para nós é a ideia de um obsessor, de um espírito mau. E essa inferioridade, na verdade, vem ali em torno, né, o inferior, no sentido dele não ter ainda se adaptado, né, e absorvido a ideia de ser realmente um espírito imortal. Então ele se torna inferior pelo apego que ele tem àquilo que o mundo pode oferecer. E quando nós falamos um espírito apegado à matéria, não é aquele espírito vicioso, aquele espírito maldoso e tudo mais. Ele é simplesmente um espírito que ainda a vida no mundo material para ele é muito mais interessante do que a vida no mundo espiritual. E essa vida no mundo material pode ser uma relação comum, como qualquer outra pessoa tem aqui hoje. Basta a gente lembrar que se nós falarmos em termos de apego ao mundo material, todos nós aqui somos apegados ao mundo material. A nossa vida é uma vida que nos leva a esse apego. E aí, quando nós retornamos ao plano espiritual, é o que nós vamos observar, o maior ou menor tempo que nós temos para nos desapegarmos. Mas isso não traz necessariamente a ideia da maldade de um espírito nessa condição. André colocou, achei muito interessante a imagem que passa de não ligar para nada. Mas quando diz, corria para praticar uma boa ação, era um homem bom. Pois é, era um homem que tinha um bom coração, apesar de não ser um espírito elevado, no sentido de realmente perceber ali a importância da ação de caridade, do amor ao próximo. A gente pode imaginar assim que ele fazia porque ele podia fazer, ele tinha recursos para isso. Mas e se por acaso fosse uma pessoa que tivesse uma vida comum, com aquele recurso suficiente para poder se manter, se sustentar? Será que ele faria algum sacrifício para isso? E aí então nessa condição a gente veria realmente a capacidade que o espírito teria de se desapegar. Mas de qualquer forma era um espírito bom no sentido de ser um espírito comum, né? Como todos nós nessa mesma faixa evolutiva em que nós nos encontramos. E se tivéssemos os recursos que ele tem, provavelmente nós também teríamos ali os nossos excessos, né? As nossas excentricidades, os nossos caprichos, né? A Miriam colocou, né? Nossa rotina material é muito intensa, né? Pois é.
Né? O importante é a gente educar a nossa consciência de estarmos no mundo sem vivermos no mundo. Né? Então, assim, aquilo que para nós acaba sendo uma falta, por exemplo, eu não tenho condições de ter isso, de ir para tal lugar, de ter essa posse, fazer com que isso não se transforme para nós numa tristeza, num motivo de angústia. Porque essa aflição que nós geramos por não ter algo é que é esse sofrimento artificial que nós criamos. Agora nós pensamos, bom, eu não tenho isso, mas também eu não tenho necessidade disso. Então eu vou viver em função realmente da minha manutenção aqui no mundo físico, já que eu me encontro como espírito encarnado, mas as minhas ações, as minhas ideias são muito mais elevadas do que aquilo que o mundo exige de mim. Mas como nós estamos agora, né, que a doutrina espírita chega, né, nesse século e meio que nós já estamos em contato com ela, e nessa divulgação, nessa difusão, que ela vai alcançando, infelizmente não tão rápida como nós gostaríamos, mas as pessoas então, pelo fato de não ter esse entendimento sobre o porquê de estarem aqui, mesmo tendo suas crenças, suas religiões, suas filosofias, isso tudo não é ainda suficiente para que ele viva como o espírito que é. Então, na verdade, ele é um ser encarnado, um ser de carne e osso, porque ele se vê assim, e quando vier a morte, aí então ele se torna um espírito. Mas ele não se vê como um espírito ligado ao corpo de carne e osso. Né? Nós, na maioria, somos assim. Até mesmo nós, espíritas, que temos essa oportunidade de termos um aprendizado sobre essa realidade do espírito, nós ainda temos a teoria, mas temos uma dificuldade de vivenciar a prática. Tanto é assim que a dor está o tempo todo, a dor, as viciações, os aborrecimentos, né, relativos à vida material, tudo isso se encontra o tempo todo nos envolvendo e nós, infelizmente, nos deixamos envolver. Com as nossas fraquezas, exatamente por isso. Temos teoria, mas não temos ainda, né, a educação, a força moral para podermos viver como espíritos que somos. Bom, então foi só uma conversinha rápida que Kardec teve com ele, uma pena, né, porque certamente era um bate-papo bem interessante que esse espírito poderia oferecer. Mas o próximo tema, também aqui do Conversas Familiares de Além Túmulo, a educação de um espírito. Então, outro tema aqui agora, um outro assunto bem interessante. Um dos nossos assinantes, cuja esposa é excelente médium escrevente, não pode, apesar disso, comunicar-se com seus parentes e amigos, porque um espírito mau se impõe a ela e intercepta, por assim dizer, todas as comunicações, o que lhe causa viva contrariedade. Então, nesse início dessa descrição, nós já temos algo interessante. Uma médium escrevente, e Kardec traz com absoluta naturalidade que ela poderia se comunicar com seus parentes e amigos. Vejam a ideia que nós temos, né, da comunicação doméstica, da comunicação mediúnica doméstica, formando um intercâmbio absolutamente natural com os laços de afeto que aquele médium, que aquela família poderia ter. E a gente viu que de lá para cá, como a nossa percepção e a instrução com relação à prática mediúnica se transformou. Porque você diz, eu sou médium, e eu estou em casa e eu conversei com a minha avó. Aí você comenta isso no centro espírita, o pessoal põe a mão na cabeça e fala, pelo amor de Deus, vai chegar um obsessor e vai atormentar a sua vida. Mas eu só estou conversando com a minha avó. Mas a casa não é lugar para fazer isso. E essa naturalidade com que Kardec trata é uma naturalidade que infelizmente acabou sendo encoberta por esse protocolo temeroso que foi passado. Não, a gente ouve agora, inclusive, né, Dudu? Né, de tudo isso que a gente faz hoje, né, das comunicações que chegam, de toda essa facilidade, né? Pois é, ouviu e ouve, né? Essa facilidade que nós temos de intercâmbio, porque simplesmente nós permitimos que isso aconteça com todo o critério, com toda a segurança. Mas isso para nós é uma aberração, né? Muitas vezes eu comentei também, eu falei, poxa, nós recebemos uma comunicação muito interessante, aquela pessoa com quem eu falei arregalou o olho e falou, nossa, mas, né, com aquele medo. Mas eu falei, mas medo do quê? Olha como Kardec coloca mais uma vez,
Um dos nossos assinantes, cuja esposa é excelente médium e escrevente, não pode, apesar disso, comunicar-se com seus parentes e amigos. Vejam com que naturalidade Kardec colocou. Não, ele vai lá e conversa com as pessoas. Assim como outros artigos que nós vimos aqui, né, de aquele era uma família, né, de uma mãe com 3 filhos, e o marido desencarnou, e eles tinham constante comunicação com o pai, que vinha, inclusive através da comunicação mediúnica, chamar a atenção dos filhos do comportamento que eles estavam tendo. Ou seja, o pai mesmo desencarnado continuava participando da educação dos filhos através da comunicação com a esposa dentro de casa. Então isso, né, mostra para nós assim, a quebra, né, de um protocolo que foi adotado e que todo mundo tem medo de falar sobre isso, inclusive dentro das instituições. Infelizmente, perdendo aquilo que Kardec deixou de mais valioso, a naturalidade da comunicação mediúnica. Considerando naturalmente, como a gente sempre lembrou, né, todos os cuidados, né, todos os critérios que ele também fala da naturalidade, mas ele também fala da responsabilidade. Mas vamos lá. Notemos que é simples obsessão e não subjugação, porquanto a médium absolutamente não é enganada por esse espírito, que, aliás, é francamente mau e não poderia esconder o seu jogo. Tendo pedido nossa opinião a respeito, dissemos-lhes que não se livraria deles nem pela cólera, nem pelas ameaças, mas pela paciência, que era preciso dominá-lo pelo ascendente moral e buscar torná-lo melhor pelos bons conselhos, que é um encargo de alma que lhe é confiado e cuja dificuldade lhe será meritória. Né? Então, ou seja, é a paciência, é a transformação, é a necessidade de educar o espírito em vez de enfrentá-lo, em vez de combatê-lo. Conforme nosso conselho, marido e esposa empreenderam a educação desse espírito. E devemos dizer que se conduzem admiravelmente. Se não o conseguem, nada terão a censurar. Extraímos algumas passagens dessas instruções, que damos como modelo no gênero, e porque a natureza desse espírito nelas se desenha de maneira característica. Então vamos ver aqui as instruções. Para que sejas mal assim, é preciso que sofras? Sim, sofro, e é isso que me faz ser mal. Jamais sentes remorsos do mal que fazes ou procuras fazer? Não, jamais tenho remorso, e gozo o mal que faço, pois não posso ver os outros felizes sem sofrer. E é uma tendência natural nossa, né? Como seres humanos ainda nessa condição evolutiva, que quando nós não conseguimos alcançar a felicidade, nós nos sentimos mais confortados quando encontramos pessoas que sofrem ao nosso lado. E nós vemos isso, né? Me recordo dos meus alunos, né? Que eles dizem assim, olha, eu tirei uma nota baixa na prova, mas todo mundo tirou. Ou seja, né, ele se sente melhor. Se fosse só ele ter tirado uma nota ruim, tudo bem. Mas como outros tiraram, então ele consegue se sentir mais aliviado, porque percebeu que não foi só ele que foi mal. E a gente vê isso na nossa vida como um todo. Não admites, então, que se possa ser feliz com a felicidade dos outros, em vez de encontrar a felicidade em sua desventura? Jamais fizestes tais reflexões? Jamais as fiz, e acho que tens razão. Mas não posso fazer o bem. Eu sou... O Kardec coloca uma observação, né? Essas reticências substituem os rabiscos feitos pelo espírito, que não quer ou não pode escrever uma palavra. Mas, enfim, não queres ouvir-me e experimentar os conselhos que te poderia dar? Não sei, porque tudo quanto me dizes me faz sofrer ainda mais, e não tenho coragem de fazer o bem. Aqui lembrando que essa conversa que está tendo aqui foi a conversa que a família, né, o esposo e a esposa, tiveram com ele e passaram para Kardec. Não foi Kardec que conversava com ele, né? Já que tudo isso aconteceu no ambiente doméstico.
Muito bem, prometes ao menos tentar? Oh, não, não posso, porque não cumpriria a promessa, e por isso seria punido. Ainda é preciso que rogues a Deus para mudar meu coração. Então aqui ele fala de Deus, né? Lembrando que nós já vimos outras comunicações em que o espírito se sente tão constrangido que ele não consegue, né, escrever a palavra Deus, não consegue escrever a palavra Jesus. E outros espíritos escrevem com toda a hipocrisia, inclusive se passando, né, por Deus ou por Jesus. Aqui nesse caso ele fala com sinceridade, apesar dessa condição de maldade, né, que ele se apresenta, né, como sendo um espírito mau. Mas quando ele diz assim, ainda é preciso que rogues a Deus para mudar meu coração, a gente vê sinceridade nessas palavras. Então a palavra Deus para ele não tem um constrangimento e também não tem uma ideia de hipocrisia. Então oremos juntos. Pede comigo que Deus te melhore. Insisto que não posso. Sou muito mau e agrada-me fazer o mal. Mas realmente querias fazê-lo a mim? Não considero como verdadeiro mal as tuas mistificações que, por certo, até aqui, nos têm sido mais úteis que prejudiciais, porquanto serviram para a nossa instrução. Assim como vês, perdes o teu tempo. Sim, faço tanto mal quanto posso, e se não faço mais, é por não poder. Quem te impede de fazer isso, então? O teu bom anjo da guarda e tua Maria. Sem eles, verias do que sou capaz. Observação de Kardec. Maria é o nome de uma jovem que eles evocam em vão e que não se pode manifestar por causa desse espírito. Contudo, pela própria resposta do espírito, vê-se que ela, embora não possa comunicar-se materialmente, nem por isso deixa de estar lá, assim como o anjo da guarda, velando por eles. Esse fato levanta um sério problema, o de saber como um espírito mau pode impedir as comunicações de um bom. Ele só impede as comunicações materiais, mas não pode opor-se às espirituais. Ou seja, né, ele impede que o espírito bom, o espírito amigo se comunique, mas ele não pode impedir que esse espírito amigo esteja presente e protegendo aquelas pessoas. Até porque também a própria influência desse espírito, embora seja vista pelo médium como um processo obsessivo que impede a comunicação, para o espírito é uma instrução, porque essa perseverança do médium, essa busca pelo conhecimento, esse fortalecimento moral, é também um processo terapêutico para envolver esse espírito. Então ele pode acreditar, né, como acontece muitas vezes, e nós já vimos isso nas instruções que nós recebemos, por exemplo, por André Luiz, quando diz para nós assim que aquele ambiente no plano espiritual, onde os espíritos se subjugam uns aos outros, né, por essa maldade, por esse egoísmo, por esse endurecimento, aqueles espíritos que estão presos àquele ambiente estão sendo ali submetidos a um processo educativo. Quando a gente lembra que o mal acaba se rendendo quando ele é submetido a um mal maior do que o dele. Então é aquela escravidão no mundo espiritual de um espírito subjugando o outro, para todos eles é um processo educativo, mesmo que aqueles que subjugam acreditem terem um poder no plano espiritual de dominar os outros. E ele não se dá conta que ele está sendo observado, que ele está sendo acompanhado e que ele vai aprender através das experiências. André colocou, mas a postura moral do médium não interfere também? Sim, tudo isso. Né? É a educação, é a perseverança, é a postura moral. Né? Então há essa permissão para que isso aconteça, exatamente para que todos possam aprender, o médium se fortaleça e o espírito acompanhando todo esse processo também vai se transformando, como nós vimos aqui, um processo educativo. Então, como nós vimos aqui, ele só impede as comunicações materiais, mas não pode opor-se às espirituais. Não é o espírito mau mais poderoso que o bom. É o médium que não é forte bastante para vencer a obstinação do mal e que deve esforçar-se por vencê-lo pelo ascendente do bem, melhorando-se cada vez mais.
Deus permite essas provas em nosso interesse. Então é um aprendizado para um aprendizado para outro. Mas o que me farias então? Eu te faria 1000 coisas, mais desagradáveis umas que outras. Eu te faria... Vejamos, pobre espírito, jamais tens um impulso generoso? Nunca tens um só desejo de fazer algum bem, ainda que fosse um vago desejo? Sim, um desejo vago de fazer o mal. Não posso ter outro. É preciso que ores a Deus para que eu seja tocado, pois de outro modo, certamente continuarei mal. Então crês em Deus? É necessário que eu creia nele, pois ele me faz sofrer. Muito bem, já que crês em Deus, deves ter confiança em tua perfeição e em sua bondade. Deves compreender que ele não fez suas criaturas para votá-las à infelicidade, que se são infelizes é por sua própria culpa e não pela dele, mas que elas sempre têm meios de melhorar e, consequentemente, de alcançar a felicidade. Que Deus não fez inteligentes as criaturas sem objetivo e que esse objetivo é fazer que todas concorram para a harmonia universal, a caridade, o amor do próximo. Que a criatura que se afasta de tal objetivo perturba a harmonia e ela própria é a primeira a sofrer os efeitos dessa perturbação. Então ele vai falar para nós aqui sobre a lei de causa e efeito, né? Alguém que provoca uma desarmonia vai sofrer o efeito inicialmente nele próprio, mesmo que ele não perceba. Porque muitas vezes ele vai se endurecendo e se envolvendo nessa faixa do mal, digamos assim, e ele então, sentindo que a vida dele não gira em torno disso, porque a gente lembra que nós temos, né, nós como seres nessa faixa evolutiva, temos uma tendência a nos acostumarmos com as coisas, a nos adaptarmos, mesmo que seja algo negativo. Então, nos acostumamos até com aquilo que é ruim. Vem aquela conformação, mas é assim mesmo. Paciência, a vida não vai mudar mesmo. Então, se tem que ser assim, que assim seja, né? E no plano espiritual não é diferente também, já que nós falamos de seres nessa condição, independente do plano onde ele viva. Então, quando se pratica um ato mal e há essa repercussão, o espírito, acostumado com isso, acaba nem reconhecendo que isso é o retorno. Mas conforme ele vai se sensibilizando e se desenvolvendo, esse mal passa a incomodá-lo. E aí, quando ele tem a consciência de que é ele mesmo que provoca isso, ele começa então a mudar a sua conduta, consequentemente esperando também um efeito compatível, mas um efeito mais benéfico. E é o que acontece para nós aqui, né? Que a criatura que se afasta de tal objetivo perturba a harmonia e ela própria é a primeira a sofrer os seus efeitos dessa perturbação. Olha em torno de ti e acima de ti. Não vês espíritos felizes? Não tens vontade de ser como eles, já que dizes sofrer? Deus não os criou mais perfeito do que tu. Como tu, talvez tenham sofrido, mas se arrependem e Deus lhes perdoou. Podes, pois, fazer como eles. Começo a ver e compreender que Deus é justo. Eu ainda não tinha visto. És tu que me vens abrir os olhos. Então, já sentes o desejo de melhorar? Ainda não. Espera que ele virá. Eu o espero. Dissestes à minha mulher que ela te torturava, enquanto te invocava. Crês que procuraremos torturar-te? Não, bem vejo que não. Mas não é menos verdade que sofro mais que nunca, e vós sois a causa disso. Ou seja, né, o remorso, quando começa a aparecer, aí então ele se sente mais dolorido ainda. Porque é aquela história, né, que é bem interessante a gente perceber isso, como a dor moral envolve, né? Me vem aquela imagem de um criminoso. Esse criminoso, então, comete ali os seus atos, vai preso, e para ele está tudo bem, ele está revoltado, ele está ali lamentando a sua prisão,
está ali se congratulando com outros pelo mal que ele praticou, até que ele é visitado pela sua mãe. E a mãe então olha para ele e fala: meu filho, por que você fez isso? Ele preferia levar ali, né, aquele soco no estômago de um adversário do que ver a lágrima da mãe lamentando por aquilo que ele fez. Nós vimos isso acompanhando na Era do Espírito, aquela mensagem, né, que o Chico trouxe para nós, daquele jovem que estava preso naquela região ali de Uberaba, e aí então ele recebeu a permissão da justiça de ser conduzido por policiais até o centro espírita para receber a visita da mãe e do pai, porque a mãe estava com uma doença. E foi ali no centro espírita que esse encontro aconteceu. E o Chico foi até, né, recebeu ali alguma censura dos participantes que não admitiam o crime, naquele criminoso naquele local. E o Chico até comentou, né, eu não sei qual o crime que ele cometeu, mas deve ser algo grave porque as pessoas, do modo como estão rejeitando a presença dele, ao mesmo tempo me criticando, né, ainda que veladamente, deve ter sido algo muito ruim. Mas no momento em que o espírito se encontra com a mãe, e o Chico então falava que vendo aquela cena, ele chorou muito também junto com os três. O filho chorava, a mãe e o pai choravam, o Chico chorava junto. E agora, se esse espírito, esse jovem, estivesse na cadeia junto com aqueles que são ali os seus pares, nessa vida criminosa, ele estaria muito bem, porque ele colocaria ali então, né, colocaria ali a sua força agressiva para se proteger, e ele se sentiria muito bem com isso. Agora, quando vem ali a presença da mãe, aí então ele desaba, para a gente ver como a dor moral é muito mais contundente do que a dor física. E por isso então ele coloca, né, mais uma vez, espera que ele virá. Eu o espero, disse aqui o esposo, né? Dissestes à minha mulher que ela te torturava enquanto te evocava. Crês que procuraremos torturar-te? Não, bem vejo que não, mas não é menos verdade que sofro mais do que nunca, e vós sois a causa disso. Então, se fosse ali um médium, se esse casal estivesse tentando expulsar esse espírito, com aquela violência, né, de querer, né, fazer ali um trabalho de desobsessão, de pedir ali que aquele espírito fosse levado para longe e tudo mais, era uma coisa, porque ele poderia usar uma força contra outra força. Agora, a força da violência que ele tentava aplicar contra a força do amor que ele recebia, aí então era aquele choque, e aí então ele se sentia mais atingido ainda. Observação de Kardec. Interrogado quanto à causa de tal sofrimento, um espírito superior respondeu: vem do combate a que ele se entrega. Malgrado seu, sente algo que o arrasta para um caminho melhor, mas resiste. É essa luta que o faz sofrer. Quem vencerá nele, o bem ou o mal? Né? Então, quer dizer, até tem aquela ideia do orgulho também, né, do espírito tão endurecido naquela... E ele está endurecido se reconhecendo como um espírito mau. E para que ele possa admitir que ele pode ser um espírito bom, ele teria que quebrar o seu orgulho e se entregar com toda humildade a essa transformação. E isso é muito difícil. A gente pode ver isso na nossa sociedade, imaginando, por exemplo, como eu coloquei para vocês, né, nessa pessoa criminosa, né, que encontra com a mãe, e aí então a mãe dizia assim: meu filho, sai dessa vida. E ele vai dizer: eu não posso. Ou muitas vezes eu não quero, pela condição dele. E por que isso tudo? Porque isso já está instalado dentro dele. E para que ele possa mudar, ele teria que mudar a sua própria convicção, a sua própria personalidade. Resposta, então. A pergunta, né? Quem vencerá nele, o bem ou o mal? A resposta, o bem. Aqui no caso Kardec colocou, né? Então, o espírito responde: o bem, mas a luta será longa e difícil. É preciso ter muita perseverança e dedicação. E aí a impressão que a gente vê aqui é que a missão desse casal é adotar esse espírito como aquele filho rebelde, fazendo aquele trabalho de perseverança, de dedicação, de amor, para fazer com que ele se renda a essa mudança. Então já vimos aqui que a missão maior dessa médium e desse esposo
Não são as comunicações, mas está ali agora naquele momento, a missão é trabalhar com esse espírito. O que poderíamos fazer para que não sofras mais? É preciso que ores a Deus para que me perdoe. Ele ia colocar perdoe aqui, né? Mas ele coloca perde. Ele risca essas duas últimas palavras, que tenha piedade de mim. Né? Para que Deus me perdoe, ele risca perdoe e coloca para que Deus tenha piedade de mim. Pois bem, ora conosco. Não posso. Disseste que precisas crer em Deus, pois ele te faz sofrer. Mas como sabes que é Deus quem te faz sofrer? Ele me faz sofrer porque sou mau. Se é verdade que julgas ser Deus quem te faz sofrer, deves conhecer o motivo, porquanto não podes imaginar que Deus seja injusto. Sim, creio na justiça de Deus. Disseste que fomos nós quem te abrimos os olhos. Verdade ou não, o certo é que não podes dissimular a verdade do que te dissemos. Ora, quer essas verdades te sejam conhecidas antes de nós, ou por nosso intermédio, o essencial é que as conheça. Hoje o grande negócio para ti é tirar partido delas. Dize, pois, francamente, se a satisfação que experimentas em fazer o mal não te deixas nada a desejar. Desejo que meus sofrimentos acabem, eis tudo, e eles jamais acabarão. Então o espírito já está aqui cristalizado nessa ideia do mal. A Miriam colocou, né, acabamos vendo como exemplo de quem já compreende algumas questões é muito importante para que o bem seja apresentado a muitos como uma forma de ver a vida. Então, através do exemplo, através, né, dessa influência que a gente começa, né, a partir do modo como nós vivemos, a forma como nós exercemos a influência sobre os outros. E muitas vezes outros muito próximos, né, sejam eles encarnados, sejam desencarnados. Compreendes que depende de ti que eles acabem? Compreendo. Em tua última existência corpórea, te entregaste sem reservas às más inclinações. Como parece que fazes agora? Então aqui a gente viu, né, que na última existência corpórea te entregaste sem reservas às más inclinações. Então era a influência do meio, as tendências dele. Por que ele continua se comportando assim no plano espiritual? É preciso que saibas que sou mais imundo que uma fera. Sou um miserável que fez tudo até... Aí ele para por aqui, né? Eu e minha mulher te fizemos algum mal? Tiveste de te queixar de nós numa outra existência? Não, eu não. Então dize, por que encontras mais prazer em destilares o teu ódio contra pessoas inofensivas como nós, que te queremos bem, e não contra gente má, que talvez seja ou tenha sido tua inimiga? Eles não me causam inveja, e aqui em destaque essa resposta, porque é aquela história, né, de nós vermos prejudicar, você vê alguém que já está na mesma condição que você, e alguém numa condição melhor, e a gente vê muito isso, pessoas que transitam pelas ruas, veem propriedade alheia, e ele simplesmente quebra, estraga, picha, furta nesse caso, pelo prazer de tirar do outro aquilo que ele tem e que eu não tenho. Bem interessante isso, né? Kardec coloca uma observação, essa resposta é característica. Pinta o ódio do mal contra os homens que sabem serem melhores que ele. É a inveja que cega e muitas vezes impele a atos mais contrários aos seus interesses. O mesmo ocorre aqui na Terra, onde muitas vezes os maiores erros de um homem aos olhos de certas pessoas têm o seu mérito. Aristides é um exemplo. Aqui eu acabei não pesquisando sobre Aristides, né? O mesmo ocorre aqui na Terra, onde muitas vezes
os maiores erros de um homem aos olhos de certas pessoas têm o seu mérito. Eras mais feliz na terra do que agora? Oh, sim, era rico e de nada me privava. Cometi baixezas de toda sorte e fiz todo o mal que se pode fazer quando se tem dinheiro e miseráveis à disposição. Por que me pedias outro dia que te deixasse em paz? Porque não queria responder às perguntas que me fazias. Mas estou muito à vontade por me evocares e queria sempre escrever, porque o tédio me mata. Oh, não sabes o que é estar continuamente em presença das faltas e dos crimes como estou. Que impressão experimenta à vista de uma ação generosa? Experimento despeito. Gostaria de aniquilá-la. Durante tua última existência corpórea jamais fizeste uma boa ação. Foste qual fosse o móvel? Fiz por ambição e por orgulho, jamais por bondade. É por isso que nem me foi levado em conta. Aquilo que eu tinha comentado com vocês, né, do texto anterior, quando nós vemos que o espírito faz o bem por interesses próprios, quando chega no plano espiritual, ele depende, nesse caso, né, não das ações que ele fez, porque os interesses dele, né, não saiba a mão esquerda o que a direita faz, né, dentro do ensinamento do Evangelho. Então vê que aquilo que ele fez teve outros interesses, e esses interesses já pagaram por aquilo que ele fez. Então ele depende da intercessão de outras pessoas que, por gratidão, por generosidade, acabam depois agradecendo também por esse ato. Mas ele, por si próprio, não conseguiu acumular os benefícios da sua própria ação pelos interesses que ele teve. Kardec colocou outra observação. Essas conversas se prolongaram durante grande número de sessões, e ainda nesse momento, infelizmente, sem resultado muito visível. O mal domina sempre nesse espírito, que só em raros intervalos demonstra alguns clarões de bons sentimentos. Assim, é uma tarefa penosa para os seus instrutores. Contudo, esperamos que, com perseverança, conseguirão domar essa natureza rebelde, ou ao menos que Deus leve em conta os seus esforços. Né? Então aqui Kardec não conclui esse processo, né, porque ele estava ali, né, em andamento, né? Então aqui ele vai trazer para nós, né, a expectativa da mudança que esse espírito teria futuramente. Né? Então a gente lembra o próprio assassino de Castanheira-Dari, que no começo se mostrava absolutamente agressivo pelo desequilíbrio. Após ali 3 ou 4 sessões, né, nas reuniões lá da sociedade, ele então começou a mostrar essa transformação. E quando ele dizia, né, que antes ele não podia sair daquele local onde ele se encontrava ensanguentado, tendo ali a imagem viva do crime que ele cometeu, ele depois dizia assim, agora eles permitem que eu saia. Né? Então aquele espírito que era um criminoso, que acabou se endurecendo, né, pelo próprio transtorno mental que ele sofreu com a imagem do seu crime, aqui a gente vê um espírito que que se transformou nesse espírito endurecido no mal, deliberadamente, pela própria boa vontade. Aquele outro, ele cometeu aquele ato por ciúme, porque ele suspeitava que a sua esposa estivesse tendo um caso com o seu próprio irmão, cometeu um assassinato duplo, e aí depois ele passou, né, mais de 2 séculos naquele estado de transtorno, né, de alucinações que ele tinha. Então a gente vê que ele estava naquela condição pelo ato desequilibrado que ele praticou. Esse aqui não. Esse aqui em vida alimentava esse mesmo tipo de conduta. Por isso então é um processo muito mais demorado. E é aí que nós vamos encontrar naquela categoria dos espíritos endurecidos nesse sentido. Ele se encontra tão cristalizado, tão solidificado naquela condição, que ele vai ali passar por um processo longo. E aí André Luiz também fala para nós, né, naquelas regiões do plano espiritual, onde tantos e tantos espíritos ficam ali durante décadas, durante séculos,
exatamente porque eles não saem daquela condição. E vai ser exatamente ali, através, né, da exaustão dessas energias endurecidas, negativas, que o espírito terá a oportunidade de recomeçar. Mas para isso, então, ele mesmo precisa se cansar disso tudo. E é claro que o plano espiritual sempre vai oferecer oportunidade, mas ele tem que abraçar essa oportunidade. E para isso ele precisa mudar a sua conduta. Aí que vem então o grande desafio para esse espírito, para ele próprio. André colocou, né, isso é muito interessante, porque só escutamos que essa atitude é resultado de uma vingança ou raiva, de algo que aconteceu no passado entre os envolvidos. Então pode acontecer com qualquer um de nós. É só o espírito ficar com inveja, sim. Basta simplesmente que ele tenha. A gente lembra sempre, né, que o espírito não é assim, ele se transformou assim. Então, por que ele se transformou nessa pessoa tão egoísta, tão fútil, com esse desejo de maldade? O que fez no passado com que ele se transformasse nisso? Né? Então a gente lembra que tudo tem uma razão, que para aquele espírito foi ali o ponto de partida, para que ele se transformasse nesse, né, tivesse essa personalidade atual, né? Então essa foi a resposta. Essas foram as duas questões que nós estudamos. A educação de um espírito, um processo que nós não conhecemos aqui, pelo menos até agora, né? O final. Vimos também ali do gastrônomo, né? Que é um espírito também interessante. Quando ele fala, mais uma vez, né? Quando se fala em gastrônomo, nós não falamos em espírito glutão, guloso, mas falamos de um espírito que aprecia, né, esse tipo de prazer terreno, mesmo estando desencarnado. Teremos aqui depois dissertações espíritas. Aí vem então aquelas mensagens que Kardec recebia ou lia na sociedade. Aí temos aqui o primeiro artigo, Entrada de um culpado no mundo dos espíritos. A senhora Costel é a médium, Novel é o espírito que assina. Castigo do egoísta, também aqui a senhora Costel. Quem assina é Claire. 1, 2, 3. 3 mensagens. Depois Alfred de Musset, nós estudamos sobre ele, lembram, né? Aquele escritor que tinha aquela deficiência física, né, que depois ele trouxe o depoimento dele. Então, a senhorita Eugênie. Depois nós temos aqui também... Só um instante. Aqui uma entrevista. Intuição da vida futura. Delphine de Girardin. Encarnação, a reencarnação. Outro assunto também assinado pela Delphine de Girardin. O Dia dos Mortos, aqui falando sobre 2 de novembro, por Charles Nodier. Depois, Alegoria de Lázaro, o Sr. Didier, o médium, trazendo instruções de Lamennais. O Duende Familiar, Charles Nodier. E aí, então, após essas leituras, nós concluiremos a edição do mês de dezembro de 1860 e, consequentemente, também passando aqui para a edição de 1861.